Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema os 10 conselhos de Jesus para o perdão. Essa palestra será ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Jorge Elahá. A palestra dele será tudo pautado em cima dos conselhos de Jesus para nós. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos dar bom ânimo. Então, Jesus, nesse momento tão especial, nós agradecemos ao nosso Centro Espírita, Caminho da Luz, agradecemos ao mentor da casa, aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Então, meus irmãos, que nesse momento só o Espírito Santo de Deus nos envolva enquanto estivermos assistindo a palestra. Que Jesus, nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que o nosso amigo e irmão em Cristo, Jorge Elahá, vai falar para a gente. Nós convidamos ainda o Senhor Jesus para que fique conosco enquanto assistimos à palestra, pois sua presença nos é tão especial e agradável. Senhor Jesus, então eu te convido, fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Nosso assunto dessa noite é o capítulo 10 da obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Hoje vamos ter a oportunidade de abrir as páginas dessa obra sobre um tema em particular, sobre o perdão. Antes de começar as discussões específicas sobre essa obra em particular, eu queria fazer um destaque sobre o perdão, no sentido da importância dessas informações para o povo judeu. Essa ideia do perdão, pensamento de que você, diante de alguém que lhe feriu, precisa fazer uma nova história, ela já existia, mas lá no Oriente. Se nós pegarmos os Vedas, nós encontramos nos Vedas, que é uma obra muito antiga, informações a esse respeito. Há uma frase que é muito atribuída a Buda: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Essa frase linda, imagine a árvore de sândalo, e vem o machado e golpeia a árvore, fere, machuca, magoa. O machado entra e fere a árvore. O que faz a árvore com aquele que o feriu? Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Você foi golpeado pelo machado, devolve ao machado o perfume que lhe é próprio. Essa frase é dos Vedas, muito mais antigo do que o Buda. Mas o Buda usou também, porque o Buda ele tem raízes védicas nas suas pregações. Existe fundamentalmente dois grandes veios de formação religiosa no mundo: as religiões do braço védico e as religiões do braço abraâmico. As religiões abraâmicas são fundamentalmente três: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três monoteístas. E no braço dos Vedas, o braço védico, você tem as diversas linhagens de doutrinas orientais. E lá no Oriente, no braço védico das religiões,
A informação sobre o perdão já existia. Mas em Israel, em terras israelenses, na Palestina, a informação do perdão ainda não havia chegado. Ainda valia o pensamento do olho por olho, dente por dente. A sociedade era criada dentro de um modelo bélico, no qual alguém que nos agredia deveria receber em troca uma ação para impedir a repetição da agressão. Isso fazia com que a cultura judaica se desenhasse dentro do conceito de que a quem nos agride, a resposta é uma agressão de volta para conter o agressor. Nós não encontramos nas páginas do Velho Testamento a mensagem do perdão sendo oferecida como proposta de conduta para as pessoas. Por isso que era tão importante a chegada do Messias, por isso que se falava tanto que quando ele viesse, ele iria falar de coisas nunca ouvidas. Ele iria transformar a história do povo. E dizia a profecia sobre a sua vinda, que o Messias falaria assim: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, os judeus esperavam pela notícia de que o perdão fosse, de certa maneira, uma atitude que pudesse mudar os destinos de todos nós. E, de fato, assim é. O destino tem esse condão de nos tirar do círculo vicioso das encarnações de baixo teor de aproveitamento e nos levar a um aprofundamento das nossas experiências, promovendo a transformação das nossas almas. Mas, até que Jesus chegasse na Palestina, essa informação não havia chegado. Seus discípulos, portanto, eram homens talhados dentro dessa ideologia. Haviam crescido dentro de uma certa cultura, aonde aquilo que hoje é tão comum, que a gente diga para as crianças: meu filho, não faz isso, pergunta ao seu amigo, vá lá, peça desculpa para ele, ou então deixa ele pedir desculpa para você, não guarde mágoa dos outros. A gente fala isso de maneira tão comum, como se sempre fosse assim. Mas não era. Na Palestina, esse não era o pensamento. Os discípulos de Jesus, portanto, haviam sido forjados na sua personalidade de homens, em sua grande maioria, pescadores, homens sem o trato das escolas do rabinato, como homens ainda bastante ligados à terra e vinculados ao imediatismo da vida. Então, nesse sentido, é compreensível que eles tivessem, evidentemente, até hoje temos, dificuldades para lidar com o perdão. Seriam as primeiras vezes que seus ouvidos ouviriam a notícia que, diante de uma agressão, deveríamos fazer uma outra atitude que não revidar. E no livro Boa Nova, no capítulo 10, intitulado O Perdão, vai ocorrer uma cena incrível, extremamente instrutiva, na qual Jesus tem a oportunidade de orientar os seus discípulos com relação a uma experiência prática relacionada à questão do perdão. Em que circunstância? Em que cena isso vai acontecer? A cena que vai suscitar a necessidade do perdão é uma cena na qual Jesus e seus discípulos se deslocam ali na parte da Galileia, próximo do lago de Genezaré. Eles saem da onde eles estão e se direcionam para Nazaré. Pois é. Eles vão sair dali, da margem do lago, e vão passar para o território mais para dentro, para uma cidade que seria a cidade onde Jesus cresceu. Segundo as tradições, Jesus teria nascido em Belém, mas cresceu em Nazaré. Tudo bem. Então, não é a cidade natal, embora ele seja chamado de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, ele teria nascido em Belém e depois se transferido para Nazaré. E aí eles saem da margem do lago e vão para essa cidade, que não fica na margem do lago, uma cidade muito pequena, na época um vilarejo muito pequenininho.
E eles então adentram nesse vilarejo. E como nós sabemos da leitura dos evangelhos, não só da leitura das páginas do livro Boa Nova, Nazaré não era uma cidade que recebia bem Jesus. Às vezes que ele por ali passou, ele teve momentos muito difíceis, amargos. Os evangelistas contam que quando ele chegou em Nazaré para fazer suas pregações, os homens da cidade olhavam a Jesus e diziam: mas esse não é Jesus, o filho de Maria? Não é esse o rapaz que viveu conosco tanto tempo? Não são fulano e fulano, aí dá o nome dos possíveis irmãos dele. José é o nome de um dos irmãos, Yosef. E aí dá o nome de um segundo. Não são seus irmãos? Jacó e Yosef não são seus irmãos? Não é ele filho de Maria? Não é esse rapaz que cresceu conosco? De onde ele tirou as ideias de que ele é Messias? Ele é conhecido de nós desde novo, agora ele é Messias. Então os homens de Nazaré olhavam Jesus com profunda estranheza. Debochavam dele, não acreditavam que ele verdadeiramente fosse o Messias. Cidade extremamente pequena, um vilarejo esquecido. Jesus nascido nesse lugar, sem ter participado de nenhuma das escolas das yeshivás de Jerusalém, sem riqueza, poder, glória, nada, apresentar-se como Messias. Era extremamente estranho que assim fosse. E a narrativa dos evangelistas conta que nesta cidade de Nazaré, está escrito nos evangelhos, e ali ele não fez muitos milagres, porque não creram nele. Só está escrito isso. Ele não fez muitos milagres porque não creram nele. Agora, coloque a sua imaginação para pensar o que deve ter acontecido. Imagine, ele tentar curar um cego e o cego não cura. Ele tenta levantar um paralítico, o paralítico não cura. As pessoas, não estou me curando, não estou me curando. O quanto deve ter sido desgastante. O evangelista não entra em detalhes, só diz, e ele não curou a muitos porque não creram nele. Outros, de repente, nem precisa vir aqui que eu sei que você não vai conseguir, não vai me curar. Então, essa agressividade, essa rejeição, esse processo de aversão até pela figura de Jesus se apresentando como Messias, é uma página muito dolorosa, amargo de ver, cercado pelos seus discípulos, recebendo a zombaria do próprio povo aonde ele cresceu. Na narrativa dos evangelhos, chega a se dar até um detalhe, que quando veem que ele está dizendo que ele é o Messias, os homens o tomam pelo braço e o arrastam até um local para jogá-lo de um penhasco. Está nos evangelhos. Para jogá-lo de um penhasco lá embaixo e levam Jesus por uma pedra até um ponto alto para jogá-lo. E quando eles estão ali, próximo do local onde vão jogar Jesus, ele simplesmente, no meio daquele povo que estava empurrando, ele para e se desembaraça de todos e sai andando pelo meio de todos e vai embora, como se ele tivesse magnetizado a turba e nada fizessem com ele. E aí diz o evangelista, e nada puderam com ele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Este é o cenário onde o capítulo 10 vai acontecer. Na visita de Jesus a Nazaré, nesse ambiente inóspito, agressivo, extremamente caracterizado pela rejeição, Jesus vai estar por entre os homens pregando a sua mensagem. Embora os evangelistas não falem o que se deu, as páginas do livro Boa Nova vão contar para nós algumas das ocorrências que se deram nesse dia. Diz Humberto de Campos que quando Jesus estava no meio da turba, ensinando, fazendo as suas prédicas, curando pessoas, realizando a sua natural forma de pregação, algumas pessoas se ajuntaram em torno dele e começaram a estabelecer críticas, comentários,
extremamente maldosos sobre Jesus. Se nós tomarmos a obra para relacionar o que eles disseram, nós vamos encontrar ali 7 pontos de agressividade que esses homens faziam com relação a Jesus. Havia um grupo que dizia que Jesus, na verdade, nada mais era do que um interesseiro pelo trono de Herodes. Ele seria, portanto, alguém que desejava destronar Herodes Antipas para assumir o trono. Era, na verdade, um conspirador, um agitador político, um homem interessado principalmente, fundamentalmente, nos aspectos políticos de seu tempo, como era comum na Galileia, o ninho dos zelotes, o grupo político adversário de Roma e que tentava expulsar os romanos da Galileia. O primeiro grupo daqueles que olham para Jesus o rotulam simplesmente como um político, como se ele fosse alguém interessado em fomentar uma revolução, uma rebelião para destronar Herodes e assumir o trono da Galileia. Herodes comandava apenas a Galileia, não comandava a Palestina como um todo. Eram 4 os tetrarcas que haviam herdado o trono de Herodes, o pai dele, que era realmente o rei de tudo. Mas essa não era a única acusação que ele recebia. Havia um segundo grupo que dava uma outra conceituação para Jesus. Chamava Jesus de um feiticeiro incomum. Veja que não é um feiticeiro comum, é um feiticeiro incomum. Ele não passa de um feiticeiro. É um feiticeiro incomum, porque realmente ele faz umas coisas bem interessantes. Mas é um feiticeiro, gente. É simplesmente um bruxo, um mago, alguém dotado de algumas faculdades do ponto de vista da magia e que está seduzindo a população, enganando as pessoas. Observe que tanto o primeiro como o segundo não falam do conteúdo de suas pregações. O conspirador contra Herodes só está enxergando o aspecto político, não está vendo o conteúdo de amor que Jesus trazia. O feiticeiro também não tem essas características. E o terceiro acusava Jesus de ser um servo do espírito do mal. Meu Deus! Ele não passa de um servo do espírito do mal. Ele está inspirado pelos demônios. O espírito do mal tomou. Ele, na verdade, pelo que faz, é inspirado pelas trevas. O quarto olhava Jesus e comparava com a lei de Moisés. E dizia, esse é um inimigo de Moisés. Sua doutrina quer derrubar Moisés. Ele é contrário às nossas tradições. Ele é contrário à lei. Ele é, na verdade, um homem que precisa ser contido pelos anátemas que ele faz. Ele é um blasfemo. Ele precisa ser contido. A blasfêmia está na sua boca. Já o quinto grupo achava que Jesus estava a serviço de outros reinos que queriam invadir a Galileia. E diziam, esse homem não passa de um servidor, de uma secla, de outros príncipes, de outros reinos interessados em nos invadir. Ele quer provocar a instabilidade política para aqueles a quem ele serve possam se infiltrar dentro do nosso país e destruir a nossa pátria, fazendo com que outros reis assumam o comando da Galileia. O sexto grupo, criticando Jesus, não faltavam acusadores, né? Um sexto grupo dizia que Jesus, na verdade, não passava de um traidor de Herodes Antipas, que o interesse dele era se aproximar para depois apunhalar Antipas pelas costas. Queria fazer-se visível e notado, para aproximar-se dele e depois apunhalá-lo, como se fosse
alguém interesseiro que se destaca na multidão para ser visto pelos poderosos, para depois traí-los, conspirar contra e assumir o comando pelas estratégias pérfidas da traição. E esses todos que assim se misturavam possuíam uma característica. Eles não simplesmente falavam o que estavam dizendo, como espalhavam essas notícias para as outras pessoas. Havia, portanto, um grupo que, ouvindo as pregações, multiplicava as inverdades, ecoando esses mesmos predicados que eram oferecidos a Jesus, contaminando a sociedade, fazendo com que elas se retraíssem ainda mais. E espalhava-se, já naquela época, as fake news na cidade de Nazaré. Um ovo de cidade, mas já cheia de fake news, exatamente porque nós temos esse veso de ouvir o que os outros nos falam, sem tirarmos lições por nós próprios daquilo que a gente pode aprender. O ambiente era extremamente agressivo para Jesus. E os discípulos, acostumados a revidar, a dar o troco daquilo que se dizia, entraram em discussão com os acusadores de Jesus. Bateram boca, ofenderam, se desentenderam, estavam quase para agredi-los fisicamente. A discussão estava acalorada, gritos, dedos em riste apontando para os outros, ofensas recíprocas que eles faziam na tentativa de, como entendiam, defender o mestre das acusações indevidas das quais ele se fazia vítima. E Jesus, o que fez? Não fez nada. Não se defendeu, não contestou, não agrediu os homens, apenas se retirou. Diante da calúnia, das imagens negativas sobre ele, das interpretações infelizes dos seus propósitos, o Cristo não teria se defendido. Não teria feito nenhum movimento no sentido de coibir a ação dos homens. Ele poderia. Passou por entre eles no penhasco. Fez tantos fatos extraordinários. Ele, o governador da terra. O que não poderia ter feito com as criaturas que o acusavam. Mas a grandeza dos espíritos não se mede pela força material com que eles se apresentam, mas pela fortaleza de espírito e pela compreensão dilatada do que seja a vida, pela ressignificação dos propósitos do existir que eles apresentam. Nós não vamos reconhecer os grandes espíritos por eles fazerem fatos extraordinários e grandiosos, apesar de Jesus tê-los feito. Homens perversos também já fizeram feitos extraordinários. Não é isso que garante a sublimidade de uma alma, mas a capacidade dela de entender os propósitos superiores do existir, a capacidade de lidar nas horas de crise, o dom de encontrar a solução doce para os momentos conflituados e conseguir não colidir, conseguir resolver as coisas sem a confrontação, sem o enfrentamento desnecessário, que muitas vezes nós procuramos fazer na crença de que assim estamos defendendo os nossos ideais superiores. O que nós encontramos de notícias sobre todas essas coisas? Conta Humberto de Campos que depois dessa quantidade enorme de acusações e dessas discussões acaloradas dos discípulos com os acusadores de Jesus, em que alguns deles ficaram profundamente irritados, Felipe e Pedro eram os mais inflamados, estavam profundamente mexidos pela agressão que o mestre havia recebido. Esses, então, foram procurar Jesus, indignados por ele não ter reagido, ele deveria ter reagido, e chegar: Senhor, vimos que tu não reagiste, eles te acusam,
E tu não dizes nada. Tu vais deixar eles te acusarem. Jesus, então, na sequência do capítulo, vai responder aos discípulos através de perguntas que eles fazem, as respostas que Jesus vai lhes oferecer, costurando dessa forma a sua visão sobre essas questões. Se nós pudéssemos pegar essas lições que o livro nos oferece para essas 7 acusações que ele recebeu, nós vamos encontrar 10 lições de Jesus sobre o perdão. Aí a gente pega aí uma cartela para marcar, para ver se a gente marcou algum ponto nessa cartela. Vamos ver quem é que vai fechar a cartela e gritar bingo, se estiver cuidando desses 10 pontos, como sendo, de repente, as estratégias que Jesus nos apontou para que nós utilizássemos nas nossas horas de acusação indébita. Lá vai. Vamos começar as lições de Jesus para nós. Lição número 1. Quando questionado pelos discípulos do porquê não se defendeu, responde Jesus: a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Defender-se com palavras não é tão valoroso como defender-se com as nossas próprias ações. Diante das acusações que possamos receber, não nos defendamos simplesmente com palavras, mas defendamos a nós próprios com as nossas atitudes. Se alguém nos acusa, movimentemos o nosso íntimo para que os nossos atos, para que a nossa forma de viver represente para todos nós a condição de entendermos que sim, verdadeiramente são as nossas atitudes que revelam quem nós somos e não o que dizemos. Portanto, a melhor réplica será sempre a do nosso próprio trabalho. Acusações no lar, ofensas no lar, responda com a sua própria atitude. Acusações no trabalho, responda com as suas próprias atitudes. Em todos os grupos sociais que participemos, acusações na casa espírita, respondamos com nossas atitudes e com o nosso trabalho. Não pensemos que as nossas palavras, ainda que belas, terão mais poder de convencimento do que os nossos atos, porque os que acusam não irão se convencer por aquilo que dizemos. Eles estão falando e nós vamos falar o contrário. Então, são falas numa direção, falas na outra, armas semelhantes. Então, acaba não havendo a condição de demonstração efetiva de que um dos dois está correto. São apenas palavras. As palavras contra atos não tem jeito, porque não há nada mais convincente do que uma atitude. Então eu falo e o outro diz, olha a atitude dele. Então nossas atitudes é que deverão falar por nós, ao invés das nossas simples palavras. Lição número 2, oferecida por Jesus a seus discípulos. Quando eles dizem, mas Senhor, mesmo assim, você poderia ter se defendido. Eu quis defendê-lo, eu parti para cima e eu falei mesmo. Eu ataquei. Estavam lhe atacando, eu ataquei também. Jesus então diz, segunda lição, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Não adianta eu querer dizer uma coisa que os meus atos não combinam com o que eu estou dizendo. Então, eu posso até me defender. Você não pode usar palavras? Pode. Mas as palavras precisam estar eivadas da energia que advém dos atos.
quando eu olho para alguém e digo, eu não seria capaz de fazer isso, e eu estou convicto de que as minhas ações não fariam isso, a minha fala ela vai carregada de autoridade, porque eu estou num estado psicológico no qual eu consigo dizer que sim, a minha condição mental me garante dizer, sem agredir, que eu não faria isso. Mas para que eu diga, é necessário primeiro que eu esteja calçado pelos bons atos, para que as minhas palavras estejam repletas de boas energias. Se eu, ao contrário, ofereço palavras vazias que não são verdadeiras, elas se desfazem, elas não conseguem ter a autoridade. Então, a segunda das lições de Jesus é, pode falar? Pode falar. Mas se você for falar, tenha certeza de que seu coração está repleto das energias que advêm desse momento através do qual as nossas almas, consultando o nosso íntimo, sabem que os nossos atos interpretam de maneira legítima aquilo que dizemos. Lição número 3. Os discípulos inconformados começam a dizer que é inadmissível. Fazemos um trabalho tão bom e eles não reconhecem o trabalho. O trabalho, mestre, que o senhor faz não merece crítica de ninguém. É absurdo alguém apresentar alguma crítica para um trabalho que só é de amor. E o senhor não defende. Não é admissível que uma pessoa ainda encontre formas para criticar o trabalho que o senhor desenvolve. Todos deveriam, portanto, reconhecer a grandeza do trabalho que o senhor faz. Resposta do Cristo. Todos nos elogiarem não é atestado de que estamos certos. Não é lindo? Não é porque todos concordam conosco que nós estamos certos. Houve tantos períodos da história da humanidade, em termos religiosos, em que a religião promoveu guerras, acendeu fogueiras, torturou pessoas, e todos os que estavam em volta diziam, é isso mesmo, nós temos que defender a nossa ideia, e esse é o caminho para reprimir os hereges. Todos elogiarem. Não é atestado de que estamos certos. Não é. Não é por aí que nós vamos ter a convicção de que nós estamos corretos. Se alguns nos criticam, não quer dizer que nós não estamos alcançando êxito. Porque é compreensível que algumas pessoas possam pensar diferente de nós. Lição número 4. Dizem os discípulos, mas eles precisam entender que o trabalho que nós fazemos é um trabalho maravilhoso. Eles não entendem isso. Eles não compreendem o que fazemos. Nós temos que fazer alguma coisa para que eles nos entendam e tem que procurar para provar a eles que nós somos bons. Responde Jesus. Nosso papel não é convencê-los do que fazemos. Nosso papel é servir a Deus. Ao invés de nós perdermos tempo discutindo e tentando convencer os outros, façamos a nossa parte. Sirvamos a Deus. Sigamos na rota que a gente tem para fazer. Então, há dificuldade? Mantenha-se no trabalho. Dobrou a dificuldade? Permaneça no trabalho. Porque afastando-nos do trabalho, perdemos a conexão com aqueles que nos tutelam. E aí vai ficar mais difícil. Abandonar a tarefa porque somos criticados é indicar que nós não estamos entendendo a quem servimos. Não servimos aos homens, não servimos aos que nos criticam, servimos a Deus, até mesmo no trabalho profissional. Servimos a Deus, estamos a serviço da vida na atividade que desempenhamos. Esse, o quarto conselho do Cristo. Não esquecer que o nosso papel não é agradar aos homens, mas servir a Deus. Quinto deles, os discípulos dizem, mas Senhor, o que o Senhor está propondo é muito difícil. O Senhor está querendo que a gente
perdoe esses homens. Não tem como fazer isso. Eu posso até perdoar, mas eles vão ficar atravessados na minha garganta. Até perdoo, mas não vou conseguir engolir isso. E diz o Cristo, perdão não funciona assim. O perdão tem que ser oferecido com espontaneidade, lavando o coração, retirando de nós todas as tintas de dores, de ressentimentos. O perdão precisa lavar a alma por dentro para nos libertar, para nos desalgemar da circunstância infeliz de termos as nossas histórias atreladas àqueles a quem odiamos. Conceito número 6. O sexto dos conselhos oferecidos por Jesus. Os discípulos disseram, mas Senhor, não tem como. Não vou perdoar um homem desse. Eles são violentos, eles são agressivos. Aí eu perdoo, ele vem e me esfaqueia, me mata, me agride, me fere. É certo que eu perdoe quem me agride e ele vem depois e ainda me machuca mais e pode até me matar? É certo fazer isso? Jesus então diz, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Por quê? Porque às vezes a gente acha que perdão significa dizer que a pessoa agora é meu amiguinho que eu vou andar de beijos e abraço com ele. Não, não é isso. Perdão aos inimigos não é tratar o inimigo como amigo, é lavar o nosso coração para não carregar o peso do ressentimento para onde nós vamos, para não carregar o outro dentro de mim com ódio. Tira ele de dentro de você. Perdoar é não carregar. Jesus não carregou esses homens, eles estavam criticando, ele simplesmente se retirou e não os carregou dentro de si. Mas isso não significa dizer que nós temos que esquecer a prudência que nós devemos manter em função da necessidade de vigilância que as nossas atitudes precisam cuidar diante daqueles que nos são perigosos, agressivos. Eu perdoo não é para dizer eles não têm culpa alguma. Perdoo significa eu não carrego mágoa de você. Porque cada um de nós responderá à própria lei pelo que fez. Perdoar o outro não tira as culpas que o outro possui. Apenas me liberta para que eu faça uma história nova. Mas se eu não perdoo e guardo ódio, eu atrelo a minha história à dele e me condeno a caminhar com aquela criatura, pelas existências afora que eu tiver que viver, nos processos reencarnatórios que eu terei que experimentar. Então, não é, na verdade, o perdão um instrumento que vai dizer, não, eu perdoei, então agora eu o amo, no sentido de que agora eu não tenho mais receio nenhum dele. Não. O perdão aos inimigos, o perdão significa, eu não quero guardar mágoa de você. Eu não levo peso, mas eu tenho a prudência, a vigilância, porque eu não tenho certeza se você não fará de novo. Mas eu não quero carregar o peso dentro de mim, ficar lamentando, lembrando com ódio de noite, sem dormir, ou falando para as pessoas do que você me fez, ou tramando vinganças. Nem se trama vinganças, nem se fala disso para os outros, e nem se planeja com o nosso pensamento o desejo do mal para aqueles que foram nossos agressores. Conselho número 8, apresentado, conselho número 7, apresentado por Jesus. Pedro, nessa hora, diz assim para ele, mas eu vou dar perdão para ele se ele nem se arrependeu, é certo isso? O cara nem se arrependeu e eu dou perdão, ele vai fazer de novo? Tudo bem, essa história de perdão, tudo bem, mas o cara tem que se arrepender, ele se arrepende, aí eu digo, tudo bem, você está perdoado. De Jesus. Não é necessário que o outro se arrependa para que você o perdoe. Ah, mas eu quero que ele venha até mim, se ajoelhe nos meus pés e diga, me perdoa pelo que eu fiz. Eu digo, você está perdoado. Esse é um nível de perdão, mas o perdão que o Cristo propõe é o tempo todo. Não se precisa esperar que o outro se arrependa. Ah, mas ele não se arrependeu. Problema dele se ele não se arrependeu.
No livro Momentos de Decisão, no capítulo 18, uma mensagem chamada Culpa e Resgate, Marco Prisco diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra alguém, vá com esse alguém e peça desculpa. Se ele não lhe perdoar, problema dele. Mas se você não pedir perdão, problema seu. Então, nós temos que pensar que não é porque o outro não se arrependeu que eu tenho que carregar o peso daquilo que ele me fez até o dia que ele se arrepender. Aí eu já estou doente. Então, eu tenho que fazer tudo para me desembaraçar, ainda que ele não tenha se arrependido. Ele vai se entender com a lei para lá, sei lá como ele vai fazer. Mas se eu guardar ódio, mágoa, eu atrelo o meu destino ao dele. Eu não quero carregar esse peso. Então, solta o cidadão, liberta o companheiro para que você possa fazer uma nova história e ele possa fazer uma nova também. Conselho número 8. Felipe, um dos discípulos indignado, diz: mas Senhor, esses homens são homens endurecidos. Vai dar perdão para um cara desse que é mau? Perdão para um cara desse que não tem propósitos superiores, ou perdoar um criminoso que lhe agride, que lhe debocha. É certo perdoar um cara desse? Ele não merece perdão, ele não se arrependeu, ele não mudou, ele é uma pessoa má, não tem sentido perdoar os maus. E Jesus pergunta para Felipe: Felipe, nem tu edificaste o reino de Deus dentro de ti. Como que tu queres criticar isso no outro, se nem tu mesmo conseguiste ainda edificar dentro da tua alma essa condição espiritual? Tu e ele também são indivíduos caminhando na direção de Deus. Não vale a pena, portanto, ficar julgando os outros por serem imperfeitos, quando nós, da nossa parte, também somos almas profundamente endividadas com a lei. Penúltima de todas as recomendações de Jesus. Pedro disse: então quer dizer que a gente não tem que se defender. Então o cara agride, ofende e a gente fica calado, não fala nada. Aí Jesus disse: não. Se as tuas ações conseguem testemunhar pela tua fala, se você já possui uma vivência que testemunha o que tu estás falando, de tal sorte que você vai falar sem ódio, sem agressão, sem violência, se você vai falar para tentar justificar sem estar movido pela ira, você até pode fazer. Pode. Mas tem uma condição que está colocada na 9ª das recomendações. Pode defender-se, mas sem perder tempo. Sem perder tempo. Você se defende, mas não insiste. Passar uma tarde discutindo com uma pessoa pela rede social. Não é, sim ou não, não, mas não pode, não pode. E estamos com uma série de agressões na rede social, na tentativa de justificar para os outros o que pensamos, quando os outros já estão convictos do que pensam e nós queremos achar que as nossas palavras vão mudar a cabeça de alguém. Perda de tempo. Defender-se? Sim, mas sem perder tempo. Dar a utilização exata para as coisas, sem essa insistência descabida de insistirmos até a exaustão na expectativa ingênua de que as nossas falas vão mudar o pensamento do outro. E como última das recomendações de Jesus, a que eu achei mais bonita de todas, a mais bela das recomendações de Jesus com relação a todas essas questões. Quando os seus discípulos dizem: mas eles lhe agridem, eles lhe ofendem, eles parecem não entender aquilo que estamos levando, aquilo que o Senhor está pregando. Eles precisam conhecer a mensagem para que eles se agradem do que falamos, porque a mensagem é ótima.
E Felipe diz: é inaceitável que eles não se agradem do que o Senhor prega. E o Cristo responde: querer agradar a todos é, no fundo, vaidade. Querer que todos se agradem de nós, no fundo, é vaidade. Se o Messias já havia vencido as imperfeições humanas, a vaidade não fazia parte dos seus sentimentos. Querer que todos se agradem do que eu estou falando, que todo mundo goste, no fundo, é alimentar a vaidade dentro de mim, como se eu fosse realmente um pregador extraordinário que agrada a todos. Mas, o que diz Jesus? Vaidade, querer que todos se agradem de nós. Diante de todas essas lições que a obra nos oferece, reflitamos sobre os nossos espaços de convivência, sobre o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, nossa casa espírita, nossa comunidade em que vivemos, nosso bairro e nossa cidade, a via pública, o ônibus e qualquer outro grupo social. E exercitemos nos nossos dias os 10 conselhos de Jesus para o perdão e nos libertemos e sejamos felizes de verdade pela possibilidade de não esperarmos dos outros aquilo que, no fundo, pode ser apenas vaidade. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palestra sobre os 10 conselhos de Jesus para o perdão, que tudo que o nosso amigo e irmão em Cristo, Jorge Larrat, falou, fica como reflexão para todos nós. Então, meus irmãos, vamos ao passe? Jesus, irmão amigo, nesse momento, Pai, estamos todos aptos a receber a dádiva do passe. Passe esse, Jesus, que será um amparo, que será uma luz, que será uma caridade para as nossas vidas. Nesse momento, Jesus, aonde o Senhor estende os seus braços amorosos sobre cada um de nós, sobre as nossas cabeças, e de suas mãos, Jesus, vão sair fluidos de cura, de amparo, de misericórdia e de fé. E esses fluidos, Jesus, vão caindo sobre nós para cada cantinho do nosso corpo, aonde Jesus não está muito bem. Está faltando, Jesus, o amparo e a cura. E o Senhor faz isso para a gente amorosamente, bem, nos dando todo o amparo e suporte que necessitamos, pois só o Senhor Jesus sabe onde dói em cada um de nós. Jesus querido, bondoso amigo, estamos todos, Jesus, no aconchego dos nossos lares. Que o Senhor possa, Jesus, passar em volta de nossas casas um cordão fluídico, luminoso, de energia protetiva, onde, Jesus, nenhum mal vai atravessá-lo para nos atingir. Senhor Jesus, que só a sua misericórdia possa sempre nos envolver e nos amparar. Gratidão, Jesus, pelo seu amor incondicional. Nesse momento ainda, Jesus,
eu pego todos esses meus irmãos que acabaram de assistir a sua palestra, dentro dos seus ensinamentos, e coloco nos seus braços amorosos, pois sei que irá abraçá-los com amor, com fé, com esperança de dias melhores. As nossas águas, Jesus, ainda estão expostas sobre a mesa, que o Senhor possa colocar nelas o remedinho necessário para que continuemos o nosso tratamento. Então, Jesus, nós te convidamos. Continue conosco, Jesus, nos dias que se seguirão, nos dias que virão, Jesus. Então, Pai, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Sua protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.